E foram essas pressões que levaram o Ministério do Trabalho a prorrogar por mais 90 dias o início da validade. Ou seja, é uma portaria que restringe o funcionamento do comércio aos feriados, se não houver uma previsão nas convenções coletivas. O início dessa portaria foi prorrogado em mais 90 dias. Reportagem de Carol Rosito. As regras que passariam a vigorar em 1º de março determinavam que o trabalho aos domingos e feriados deveria ser decidido em convenção coletiva negociada entre sindicatos e empresas. Esse é o segundo adiamento da proposta. A polêmica começou em novembro de 2023, quando o Marinho suspendeu a portaria editada em 2021 e condicionou o trabalho em feriados no comércio e varejo a acordos coletivos ou em casos em que a legislação municipal autorize a prática. Na ocasião, não havia setores deixados de fora da restrição. A expectativa agora é que a pasta inclua no novo texto uma lista com cerca de 200 setores tratados como essenciais e que não se submeteriam à nova norma para funcionar aos domingos. Em nota, Marinho disse ter certeza de que as partes chegarão a um texto que vai contemplar o funcionamento do comércio na sua plenitude, respeitando o direito às negociações, o direito dos empregados e protegendo cada trabalhador. Logo após a edição da portaria, em novembro do ano passado, houve forte reação do setor empresarial. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto de lei para barrar a medida assinada pelo Ministério do Trabalho. O novo adiamento servirá agora para os envolvidos na disputa analisarem o texto e tentarem aprová-lo no Congresso. Na reunião desta terça-feira, as centrais sindicais defenderam que o projeto inclua parâmetros para a cobrança de contribuição sindical de não filiados autorizadas pelo STF no final do ano passado. Caio, deixa eu começar contigo, porque independentemente dos aspectos específicos aí de legislação trabalhista, há uma barganha política. Sim. Estabelecida pelo ministro do Trabalho. Diz que, ok. Vocês acham que é limitador da atividade empresarial o tipo de situação que até agora a portaria queria corrigir. Mas eu quero voltar a discutir a questão da contribuição sindical. Quanto que ele avança nisso? William, bom, vamos considerar que a gente já está em 15 meses praticamente de governo Lula e o Ministério do Trabalho, o ministro Luiz Marinho, não conseguiu ainda mostrar uma agenda a que veio. E difere... Mexeu com motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo, a questão da contribuição sindical, a questão de reformas ali na legislação trabalhista, não seria uma nova mini-reforma trabalhista, mas seria mudanças pontuais. A despeito de ter ali no entorno o Fórum das Centrais Sindicais, vira e mexe, eu converso com eles também, tentando avançar, tentando pressionar, mas o que foi apresentado para a sociedade até agora? Nada. Né? Não tem uma dificuldade tremenda de negociação personalizada e sendo posta a responsabilidade na figura do próprio ministro, de uma dificuldade de avançar. Porque as centrais hoje, elas têm levado esse debate para dentro do Ministério. Só que ele trava ali e o ministro não consegue sair de nenhuma dessas negociações. Mesmo para dentro do Congresso, porque tem muitas dessas medidas, tanto essa, né, evidentemente, quanto a da contribuição sindical, quanto outras, a uberização, passa pelo Congresso Nacional e não consegue. E está tudo travado e talvez seja o ministério que menos entregou até agora nesse governo. É isso? Entrega menos porque talvez a pauta não esteja de acordo com a necessidade da modernização e da continuidade da reforma do sistema de trabalho, né? A discussão da uberização, que é uma discussão mundial, de como é que você cria minimamente uma rede de benefício ou de proteção do trabalhador, enfim, essa é uma avaliação corrente do setor produtivo brasileiro, né, da preocupação de dizer, olha, não só há uma paralisia no Ministério do Trabalho, como há uma tentativa de volta ao passado, né? E de aumento de custo e de um certo caos na gestão. Então, uma coisa é dizer como é que a gente equilibra a necessidade do setor, inclusive da continuidade de geração de empregos e a necessidade de proteção do trabalhador, que passa por compreender que quanto mais oportunidades de trabalho o trabalhador tiver, mais protegido ele estará.
e, portanto, restringir a acordos coletivos, a abertura ou trabalho em domingos e feriados, não necessariamente é uma coisa que protege o trabalhador, né? Pode proteger um sistema sindical que beneficia até quem não paga pelos sindicatos, enfim, mas aí é uma discussão extremamente complexa. Na conta do comércio, que é o setor que mais emprega hoje no Brasil, sim, misturado ali com o serviço. Que é o que se movimentou bastante nessa questão específica nas últimas semanas. Exatamente. Um empresário tinha me dito, olha, eu vou ter que fazer, sei lá, 50 acordos coletivos. Ele tem um negócio que tem lojas no Brasil inteiro, sei lá quantos acordos coletivos eu vou ter que fazer, isso vai me gerar um custo, tem uma série de custos ligados à homologação dos acordos, ou seja, gera uma imprevisibilidade e um custo que não está previsto, de repente aparece uma portaria que vai virar de cabeça para baixo o orçamento das empresas. Então, essa portaria, ela entraria em vigor agora. Se não me engano, agora, dia 1º. Era para ela ter entrado em vigor no ano passado, o governo levantou, né? Sentiu o calor do problema político, prorrogou. Mais 90 dias para ela entrar em vigor ou não. Então, tem 90 dias para eles se entenderem. Nesses 90 dias, o Marinho está propondo, no fundo, se eu estiver brutalizando a discussão, vocês me corrijam. Ele está propondo, no fundo, o seguinte barganha. Olha, tudo bem, vocês querem ficar sem essa portaria entrando? Então, vamos falar de contribuição sindical. Quanto que ele tem de possibilidade política de avançar nisso daí? Esse debate da contribuição sindical eu acompanho bastante, William, desde o ano passado. Acho que a primeira vez que eu entrei nisso foi no primeiro semestre. E ele sempre trava na hora de avançar para dentro do Congresso. Eu acho que nessa situação do universo do trabalho, ou novo universo do trabalho, tem diversas situações em que é o caso clássico, que tem ocorrido em outras áreas do governo também, do governo ter uma agenda, vamos dizer assim, mais à esquerda, mais progressista, nesse caso mais sindical. Sindical, claro. Sim. E encontrar uma barreira num avanço de um Congresso Nacional mais à direita ou mais ligado ao setor produtivo. Acho que esse é um caso clássico, como ocorreram outros casos também. Decreto de saneamento, tem inúmeros casos aí de uma agenda de um governo muito entre aspas, mas à esquerda, encontrando uma resistência de um poder legislativo à direita. E o resultado está aí, que é um ministério praticamente parado. Porque essas decisões, muitas dessas decisões, elas são o tal tripartite, né? Elas partem de um consenso entre governo, entre sindicatos e entre setor produtivo. E desde o ano passado, desde o começo do ano passado, não conseguem buscar esse consenso, essas três players. Isso vale para a uberização, vale para esse caso, vale para a questão da contribuição sindical também. Há uma maneira como o atual governo se refere à chamada mini-reforma trabalhista do Temer, essa maneira é particularmente negativa. Ela considera que essa mini-reforma trabalhista, na verdade, significou um atraso do ponto de vista, sobretudo da face sindical do governo do PT, que tem propostas completamente diferentes. Em que medida essa discussão avança no sentido do que o governo quer, Thaís? Essa discussão ela foi desmentida pelos fatos, né, William? Porque nós estamos vivendo um momento em que, mesmo com a taxa de juros ainda muito alta no Brasil, um crescimento que é um crescimento importante, mas que é um crescimento que foi levado pelo agronegócio, esse ano vai ser mais pelo consumo, mas, enfim, a taxa de desemprego é a menor nos últimos 10 anos. Então, há uma série de dados que desmentem a tese que o governo Lula chegou no governo dizendo, olha, essa mini-reforma trabalhista, porque uma coisa é a questão da precarização do trabalho. Esse é um tema, como eu disse aqui, mundial, né? E a precarização é o abandono de qualquer rede de proteção do trabalhador. A outra é a modernização das relações do trabalho, a demanda dos trabalhadores. Quer dizer, várias pesquisas já foram feitas mostrando da necessidade e da vontade do trabalhador de manter a sua liberdade mínima de escolha, a possibilidade de você ter várias formas de contratação como essa de pessoas que só trabalham no feriado, que só trabalham no fim de semana e que, portanto, encontram nessa janela a oportunidade de... Que é um resultado da tecnologia. De uma renda, que é um resultado da tecnologia, óbvio. Então, os fatos desmentiram a tese com que o governo... E tanto que você não ouve mais ninguém falar
a reforma trabalhista deu errado. Pelo contrário, né? O próprio governo passou a adotar um discurso de que, olha, veja bem, uma mudança no chamado PIB potencial e tal, não consegue mais refutar a tese da reforma trabalhista. E ela foi mini porque ela tratou ali de no mínimo, das relações estruturais que eram da CLT lá de, sei lá, quantos anos, de Matusalém. Ou seja, o Brasil já tinha passado do tempo de fazer uma modernização, mas ela precisa continuar acontecendo, né? E não é voltando para trás, não é fazendo retrocessos que ela vai gerar oportunidades, porque eu acho que é disso que nós estamos falando. Oportunidade com equilíbrio de alguma rede de proteção. Por último, é exclusivamente política a pergunta, Caio. Se você tivesse que explicar para um colega estrangeiro nosso, o que o governo quer, afinal, nesse campo do trabalho? Eu noto na agenda do trabalho, mais do que a contribuição, a questão da uberização, que era um discurso de campanha, de tentar alguma solução, porque a gente está falando, você tem esse dado de cabeça? São 500 mil, é muita gente. E foi um discurso de campanha. 500 mil no universo de 90 milhões de trabalhadores. Isso, mas é bastante gente. E com uma dificuldade de colocar em prática. Eu acho que a questão prioritária para fins de governo e governo Palácio do Planalto, né, é a questão de resolver essa precarização, principalmente dos aplicativos. E ainda assim não consegue avançar, porque a agenda da contribuição é uma agenda principalmente das 6 centrais. É elas que forçam o governo. Você não vê tanto no Palácio do Planalto colocando isso como um fator essencial. Mesmo porque, se a gente comparar 20 anos atrás, os sindicatos eram uma massa importante de mobilização popular, de rua. No governo Lula 1 e Lula 2. Perderam bastante. E isso não acontece mais. Quem que hoje seria uma massa de mobilização deste governo, sei lá, Central de Movimentos Populares, talvez MST, que tem uma capacidade de mobilização maior. Então, quando você vê para fins de governo, a questão dos aplicativos, ela prepondera até sobre esses 2 pontos. Rapidamente aqui, a primeira decisão do ministro Flávio Dino hoje foi de dar repercussão geral ao que o STF decidir sobre a criação de vínculo com os aplicativos. E a tendência é de que não haja vinculação. Haja ali alguma tentativa de remuneração mínima e tal, mas não uma vinculação de emprego. Thaís e Caio, muito obrigado.